Paz, igreja, a graça e a paz. Quantos sentiram a presença de Deus aí, digam amém. Se você ainda não sentiu, meu irmão, e eu não sei como consegue não sentir, Deus ainda está te dando uma chance de você abrir o teu coração agora e ouvir a voz dele e entronizar na presença do Senhor. Amém? Quantos vieram receber a sua vitória hoje, digam amém. Graças a Deus. Gostaria de estar lendo com vocês o livro de Ezequiel, capítulo de número 37. Palavra essa muito conhecida e palavra que já foi ministrada aqui várias vezes, até mesmo pelo apóstolo, por outros pastores. Mas eu creio que o nosso Deus é um Deus que fala de várias maneiras, de várias formas com os teus filhos. E eu creio que nessa noite não vai ser diferente. Ele vai falar de uma maneira especial ao meu e ao seu coração também. Simplesmente abra o teu coração e ouça a voz do Senhor. Amém? E diz assim: veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me fez sair no Espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez passar em volta deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. E me disse: filho do homem, porventura viverão esses ossos? E eu disse: Senhor Deus, tu o sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar entre vós o Espírito e vivereis, e porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei entre vós o Espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um rebuliço, e os ossos se achegaram cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles o Espírito. Amém. Vocês podem dizer graças a Deus? Glória a Deus. Queridos, o profeta Ezequiel é levado a um vale, e a palavra de Deus fala que, direcionado pelo Espírito Santo, ele é colocado em meio ao vale, na qual ele começa a dar um diagnóstico a Deus. Diagnóstico esse na qual estava a situação desses ossos. Ossos esses que representavam, que simbolizavam o povo de Israel, o povo judeu cativo pela Babilônia. Então ele começa a visualizar aqueles ossos, ossos das quais estavam sequíssimos, ossos a quais estavam em estado de decomposição, ossos na quais estavam sem vida nenhuma. E quando nós olhamos o versículo 1 e versículo 2, ele dá essa introdução a Deus. Mas no versículo 3, Deus faz uma pergunta ao profeta, e ele diz assim: profeta, Ezequiel, pode ainda viver esses ossos? Queridos, automaticamente quando Deus faz uma pergunta para o profeta, ele dá a direção, ele dá, como se diz assim, a liberdade do profeta responder para Deus. Só que o profeta, ele dá uma resposta incerta, apóstolo. Por que uma resposta incerta? Porque a palavra vai dizer que o profeta diz assim: Senhor Deus, tu o sabes. Por mais que o profeta conhecesse ao Deus Altíssimo, por mais que o profeta tinha uma intimidade com Deus, por mais que o profeta saberia do poder do Deus Altíssimo, ele ficou com medo de dar uma resposta. Mas pastor, por que o profeta ficou com medo? Pela situação
na qual ele foi levado. Meu querido, entenda que o profeta foi levado a um cemitério. É a mesma coisa, apóstolo, de uma sexta-feira o Espírito Santo dizer assim: apóstolo, se prepare que eu vou te levar em um lugar maravilhoso. E estava tendo a conferência com o Angel. Automaticamente o que vem na cabeça? Mas o profeta, ele não foi avisado ao lugar que ele iria. Simplesmente pelo Espírito ele foi levado a um vale de ossos. E quando Deus faz essa pergunta para ele, essa resposta incerta veio ao seu coração, porque era uma situação difícil da que ele estava vendo. Era uma situação de dificuldade que ele estava olhando, e a palavra fala que eram numerosos os ossos que estavam sobre a terra. E ele diz: Senhor, Tu o sabes. Então imediatamente Deus veio com a palavra sobre a vida dele e diz assim: então, profetiza. Então Ezequiel, profetiza. O que nós precisamos entender, meus irmãos, que a iniciativa da palavra profética não nasce no coração do homem, mas a iniciativa da palavra profética nasce no coração de Deus. Pela vontade do profeta, ele não tinha forças para profetizar. Pela força do profeta, ele não tinha força para falar nada. Mas ele entendeu que a iniciativa da palavra profética já estava direcionada por Deus. Então ele obedece à voz do Senhor e começa a profetizar. O que o Senhor está dizendo para nós nessa noite, meu irmão: seja qual for a sua situação, não olhe para as dificuldades, mas entenda que quando você começa a profetizar, o Senhor já começa a agir na sua vida. No versículo de número 4, aliás, versículo de número 7, põe para mim, fazendo favor. Algo impressionante acontece. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava. Apóstolo, o ruído aconteceu enquanto ele profetizava ou depois que ele profetizou? Enquanto ele profetizava. Enquanto o apóstolo recebia oração, os céus se manifestaram. Enquanto nós estamos profetizando, Deus está girando em nosso favor, meus irmãos. Entenda uma coisa: existem palavras que são para essa noite, existem palavras que são para amanhã. Mas o que o Senhor está dizendo para você, meu irmão: enquanto você está aqui profetizando, Deus já está agindo no seu vale. Não é para amanhã, mas é para hoje. Deus não vai esperar que o culto dessa noite acabe para derramar bênção sobre a sua vida. Enquanto você está aqui, Deus já está agindo no seu vale. Porque o seu vale não é para a morte, mas o seu vale é para a vida. Então, o profeta, ele continua a profetizar, e ele continua a lançar palavras sobre aqueles ossos, e ele continua a determinar sobre a vida daqueles ossos, mesmo aos olhos humanos, ainda estando com medo, mesmo ainda aos olhos humanos não vendo acontecer nada, mas ele entende: se Deus me trouxe aqui, alguma coisa vai acontecer. Se Deus me levou aqui, se Deus me trouxe com esse propósito aqui nesse vale, Deus não vai me deixar em vão. Então eu vou confiar nele, algo vai acontecer. E no mesmo versículo 7, pode deixar, fazendo um favor. Eu não vou enxergar. Diz assim: e eis que se fez um rebuliço
e os ossos se achegaram, cada osso ao seu osso. Tem muitas pessoas que não gostam da palavra rebuliço, apóstolo, mas nós precisamos entender qual o rebuliço que está sendo feito sobre as nossas vidas. O rebuliço na qual o profeta direciona aqui, ele veio para separar ou ele veio para juntar? Ele veio para ajuntar. Então é Deus dizendo: Ezequiel, se eu estiver por trás do reboliço, tudo que está separado vai se juntar. Se Deus estiver por trás do seu rebuliço, meu irmão, tudo que estava fora de ordem, tudo que estava fora de sintonia, Ele vai colocar no lugar novamente. Porque o Senhor não é um Senhor que faz algo para separar, mas o Senhor faz coisas para ajuntar. E a primeira manifestação que Deus fez no vale foi ajuntar os ossos. Então o profeta já começou a ver alguma coisa diferente. Meus irmãos, quando nós profetizamos debaixo da obediência, debaixo da presença do Espírito Santo, não tem como a profecia não dar em nada. Alguma coisa tem que acontecer. Por mais difícil seja o momento que você esteja passando, quando você lança uma palavra profética, quando você profetiza algo na sua vida, quando você determina algo na sua vida, alguma coisa tem que acontecer. Talvez você pode até não visualizar, talvez você pode até não entender, mas Deus já está fazendo. Nem todo rebuliço vem para espalhar, mas o rebuliço que Deus está, vem para ajuntar. Quantos creem nisso, digam amém. E o profeta ali, apóstolo, numa situação difícil, quem que quer ser levado para o cemitério? Quem que gosta de cemitério aqui? A gente só vai para o cemitério, como se diz, à força, por obrigação, por uma necessidade. Ninguém vai no cemitério para passear. Ninguém vai no cemitério para ficar vendo os túmulos, vendo se são bonitos, ou isso, aquilo, não. Nós só vamos no cemitério por necessidade. Mas aquele homem estava diante de um cemitério. E ele começou a profetizar, ele continuava a sua voz profética, ele continuava a sua fé em Deus. Mas Deus tinha falado algo para ele. Deus tinha falado no versículo 8. Versículo 8, por favor. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles o Espírito. Meus irmãos, a palavra de Deus não nos fala por quanto tempo o profeta ficou profetizando sobre este vale. A palavra de Deus não nos fala, mesmo depois que os ossos começaram a se juntar, quanto tempo ainda mais ele continuou a profetizar sobre esse vale. Mas Deus já tinha dado a palavra para ele, que cresceria nervos, que cresceria carne, que cresceria pele. Mas enquanto ele estava profetizando, apóstolo, ele só estava vendo os ossos se juntarem. Ele não estava vendo os nervos, ele não estava vendo a pele, ele não estava vendo a carne. Então eu imagino o profeta perguntando para Deus: Deus,
O Senhor disse que viria carne, o Senhor disse que viria pele, o Senhor disse que viria nervos. Mas quando o Senhor vai enviar essas coisas, quando o Senhor vai fazer crescer essas coisas? Só depois que eu ajuntar tudo. Apóstolo, Deus ama crescimento, Deus ama multiplicação, mas não tem como Deus fazer algo crescer nas nossas vidas, se primeiramente Ele não organizar as nossas vidas. Antes de crescer carne, pele, nervo, Deus precisava organizar aquele osso, Deus precisava organizar aquele povo, Deus precisava organizar aquele lugar. Então, depois de Deus organizar, depois de Deus juntar, Ele começa a colocar carne, Ele começa a colocar pele, Ele começa a colocar nervos, e o profeta já começa a ver uma grande transformação na vida daqueles ossos. Só que existe algo muito importante, e eu ouvi isso numa ministração, e depois eu fui confirmar para ver se é verdade. Um osso não se junta com outro osso se não tiver articulação. Um osso, para chegar em um outro osso, ele precisa ter uma articulação. Entendam uma coisa: José foi preso. Ele merecia ser preso? Sim ou não? Por que ele foi preso? Porque foi acusado. Mas Deus precisava de José na prisão. E José na prisão, ele conhece dois homens. Um era padeiro e o outro copeiro. O padeiro faz o quê? E o copeiro? O padeiro faz pão e o copeiro serve vinho. Então ele estava com dois elementos, apóstolo, que ele poderia fazer a ceia. Mesmo num ambiente de dificuldade, mesmo num ambiente de tristeza, Deus nos dá a oportunidade de ter intimidade com Ele. Por que Josué precisava ser preso? Porque Josué precisava chegar a Faraó. José, aliás. E José não conseguiria chegar a Faraó sozinho. José precisava de alguém para articular a ida dele até Faraó. Então, quando ele conhece esses dois homens articulam a ida de José a Faraó. Entenda uma coisa, meu irmão: Deus vai criar articulações para a tua vida. Em outras palavras, Deus vai enviar pessoas até você, para que você chegue no lugar que Deus quer que você chegue. Deus colocará pessoas na tua vida que te levarão nos lugares que Deus quer que você chegue. Não era da vontade de José, mas era da vontade de Deus. Muitas vezes nós passamos por momentos, meus irmãos, que não entendemos, mas precisamos fazer uma autoanálise, que é da vontade de Deus. Mesmo no momento de dificuldade, José tinha um momento de intimidade. Deus proporciona momentos maravilhosos para entrarmos na tua presença. E nessa noite o Senhor também está proporcionando um momento maravilhoso para você chegar na presença dEle.
Quantos querem nisso? Digam amém. Quantos precisam se achegar até a presença do Senhor? Digam amém. Mas Deus ainda precisa organizar algumas coisas na sua vida. Deus não vai dar crescimento enquanto as coisas não forem organizadas. No capítulo de número 8 ainda, versículo 1 e 2, no mesmo Ezequiel 37, versículo 1 e 2, nós estamos caminhando para o final. Ezequiel 37, versículo 1 e 2. Veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me fez sair no Espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Versículo 2: e me fez passar em volta deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. No primeiro versículo nós vemos que Ezequiel ele foi levado para o meio do vale, mas ele não andou no meio do vale. No meio do vale ele simplesmente fez o diagnóstico. No meio do vale ele simplesmente analisou. No meio do vale ele simplesmente olhou e passou para Deus como estava a situação daqueles ossos. Mas no versículo 2 nós vemos Deus falando, o profeta dizendo que ele começou a andar em volta do vale. E eu fico imaginando o profeta perguntando para Deus: Deus, se o Senhor me trouxe até o meio, por que não deixar eu caminhar no meio, que seria mais fácil? E aí Deus responde: porque se você caminhar no meio, Ezequiel, talvez você pode pisar em algum osso. E eu não quero que você pise em algum osso, porque eu ainda tenho propósitos sobre a vida deles. Tem gente que já está entendendo. Ezequiel, cuidado, não pise nos ossos, porque eu ainda tenho propósitos sobre a vida desses ossos. Ezequiel, cuidado, eu ainda vou usar estes ossos. Então por isso você vai caminhar por volta, você vai caminhar ao redor. Tem muita gente, meu irmão, que não dá moral para aqueles pequenininhos. Tem muitas pessoas, apóstolo, que só acompanham aqueles que estão na mídia, só acompanham aqueles que têm status, só acompanham aqueles que têm mansões. Então, meus irmãos, nós precisamos vigiar para não pisar em ninguém, porque talvez essa pessoa é a pessoa na qual Deus vai articular para nos levarmos no lugar que Deus quer que nós chegamos. Então olha para a pessoa do seu lado e fala assim: irmão, cuidado em quem você pisa. Você não sabe quem está do seu lado. Amém? Então continua ainda o processo, pastor André. Continua o processo, apóstolo. Mas o profeta ele vê aqueles ossos, como que se diz, sem mais nada a fazer. Ossos que estavam em estado de decomposição, ossos que estavam jogados. Mas a palavra de Deus fala que os ossos estavam sobre a terra. Rodão, a palavra de Deus fala que os ossos estavam sobre
a terra. E se estavam sobre a terra, apóstolo, ninguém tinha jogado terra. Porque Deus não permitiu que jogassem terra em cima daqueles ossos. Deus não permitiu que enterrassem aqueles ossos, porque Deus tinha promessa sobre a vida deles. O que eu quero dizer para você nessa noite, meu irmão, talvez você chegou aqui nesse culto de domingo, num estado como foi esses ossos, sem vida espiritualmente, sem expectativa de vida, sem forças. Mas se você ainda está aqui, é porque Deus ainda não deixou jogar em terra em você, é porque Deus ainda não deixou enterrarem os teus sonhos, os teus projetos. Essa é a realidade, que Deus ainda tem um plano na sua vida. Quantas pessoas querem jogar terra nos nossos sonhos? Quantas pessoas querem jogar terras, entulhos nos nossos projetos? Quantas pessoas querem enterrar as nossas conquistas? Quantas pessoas estão desanimadas, estão entristecidas, porque lançaram palavras contrárias sobre a vida delas, e através dessas palavras não tem mais forças. Mas nessa noite o Senhor está dizendo para você, meu irmão, antes de o culto acabar, eu estou visitando o teu vale, e o teu vale não é de morte, o teu vale é para a vida. Qual é o vale que você está pisando? Qual é o vale que você está andando? Qual a situação do teu vale? Entenda algo, meu irmão. Se Deus te colocou nesse vale aí, Ele não vai te abandonar. Se Deus te colocou nesse vale aí, é para você entender algumas lições, para que possamos receber algo novo de Deus sobre as nossas vidas. Se Deus colocou você nesse vale, é para você entender que este vale não é para sua permanência, mas este vale vai servir de testemunho para a vida de outras pessoas. Quantos creem nisso, digam amém. Eu gostaria que a igreja se colocasse em pé.